Olá pessoal, tudo bom? Estamos aqui gravando mais um podcast na área de pedagogia, hoje com o tema de avaliação da aprendizagem, junto com a professora Patrícia Moscoso, ela que é educadora multidisciplinar, ela que é formada em letras vernáculas e direito pela UFBA e também que é pós-graduada em educação. Olá Patrícia. Olá, bom dia. Se apresente um pouquinho para a galera te conhecer. Bom dia, pessoal. Nós hoje vamos conversar um pouco sobre os questionamentos e perguntas que foram trazidas nas redes sociais sobre o tema avaliação da aprendizagem. Espero poder contribuir, né, com as questões e tirar as dúvidas que foram trazidas e compartilhar com vocês também novas impressões. Pronto. Para começar, Patrícia, traz um pouquinho para a gente o que é avaliação da aprendizagem, para a gente poder já trazer um resumão aí do que a gente vai trazer no decorrer desse podcast. Pronto. Justamente, foi um dos questionamentos que fizeram que a gente fala muito em avaliação da aprendizagem, mas o que se vê na prática, né, é que a maioria das escolas, infelizmente, ainda não utilizam a avaliação da aprendizagem, né? Eles ainda recorrem a avaliações através de provas e exames que, efetivamente, como diz Lucchesi, não faz uma avaliação do aprendizado e sim só consegue captar resultados em relação ao conteúdo que foi trabalhado na sala de aula. Só que a avaliação da aprendizagem é um tema muito mais abrangente, né? Quando você vai avaliar um aluno, você não vai apenas verificar se ele foi bem, se ele atingiu uma nota para passar ou não. Você vai querer verificar se naquela atividade, naquela ação educativa, como é que ele aprendeu ou quais são as dificuldades que ele tem para aprender determinado conteúdo, determinada conhecimento, né? Então, é uma construção e não somente um exame pontual, né, daquilo que foi dado na sala de aula. Então, no caso, quando o aluno é apenas visto pelaquela nota, isso quebra um pouquinho do que é exatamente a avaliação. Não é isso? Exatamente. Porque ele faz lá uma avaliação, que é a prova daquela determinada disciplina, e aí ele tem determinada nota e ele é avaliado por aquilo, pelaquela nota que ele tirou. E não por tudo que ele sabe por trás disso. Porque nem sempre aquele aluno que tirou uma nota muito boa ou muito ruim, não significa que ele realmente aprendeu. Exatamente. Então é basicamente isso? Exatamente isso. Eu acho que a gente fala, chama avaliação, mas na verdade na verdade, como diz Lucchesi, é uma diferença entre examinar e avaliar. O que ocorre, na verdade, com essa forma de prova, exame, é examinar, porque avaliar vai muito além disso, né? A avaliação tem que promover a mudança das práticas na sala de aula e, ao avaliar e verificar que aquele aluno não conseguiu atingir os resultados e os objetivos que foram traçados para aquela ação educativa, a avaliação permite que o professor repense aquela ação e tente suprir, criar estratégias para que aquele aluno supere aquela dificuldade. Então, é muito mais amplo do que meramente você aplicar um teste ou uma prova, né, para saber se ele consegue reproduzir aquilo que foi dado na aula. Eu venho observado muito questão de ensino mesmo das universidades que eu tenho passado e eu tenho observado que isso tem mudado, que determinadas universidades têm mudado a dinâmica da aula. Porque quando você traz aquilo muito teórico, onde aquela pessoa tem que gravar aquele conhecimento ali estudado para poder praticar na prova, tem certos momentos que tem coisas que você acaba esquecendo. E quando você vem com uma dinâmica totalmente diferente, onde dentro dessa dinâmica ocorre que o professor traz dentro da sala de aula para a gente interagir entre a gente, que cada um traga o seu conhecimento e através disso junte todos os nossos conhecimentos. E eu acho que isso
traz pra gente muito benefício. Eu tenho estudado dessa maneira e para mim está sendo muito eficiente, porque eu tenho feito um alinhamento em relação ao que eu tenho estudado muito melhor do que se apenas eu tivesse pego aquele conteúdo gravado, né, memorizado para poder aplicar naquela prova. Eu acho que é exatamente isso. Eu tenho sentido muita diferença e acho que essa distinção, né, da avaliação com a prova realmente traz uma diferença muito grande para o aluno. Com certeza, com certeza. E é isso que está, como você falou, né? Já está começando a acontecer essa mudança e as pedagogias contemporâneas já estão trazendo essa nova forma de avaliação, né? Que na verdade é a verdadeira avaliação, que respeita, né, toda a construção do conhecimento, né, que é feita pelo aluno e não somente se ele acertou ou se ele errou. Sem falar que a questão do erro nesse tipo de avaliação não é visto como na pedagogia tradicional, porque quando o aluno erra, tira 0 e pronto, ou não está habilitado para passar ou para... E já na pedagogia contemporânea, pelo contrário, o erro é justamente o sinalizador daquilo que o professor precisa trabalhar. Exatamente, então é um processo, né? O aluno ele não está sendo apenas avaliado pela nota. Ele tem que ser avaliado no decorrer de todo o processo daquele curso. Exatamente. Então, o professor tem que estar alinhado a tudo isso em relação a cada aluno que está ali dentro, para ver como que ele se desenvolve melhor, como que ele aprende melhor, e se no final desse curso ele realmente conseguiu adquirir todo o conhecimento que lhe foi dado. Exatamente. Então, eu acho que tem uma parte dessa linha pedagógica que ainda não está infiltrada nisso. Está muito alinhada em relação à nota mesmo. Eu digo porque o curso que eu fiz é um curso de exatas. Então, era um questionamento que era muito falado pelos alunos. Porque a gente fazia lá o determinado cálculo, onde no final poderia dar um erro bem pequeno. Porém, do início até o fim da questão, a lógica era aquela. O resultado... Raciocínio, né? Exatamente, o raciocínio era correto. O resultado acabou não sendo exatamente o que a professora tinha feito. Mas a gente se questionava por que ela podia até dar o 0, o que eu acho que não é o correto, na minha opinião. Mas era olhar aquela lógica daquela questão. Ele pensou certo. Chegou aqui no final, infelizmente ele errou algo no cálculo, o que deu errado. Mas o raciocínio, a lógica da questão foi feita. Então, isso poderia ser mais trabalhado. E isso é justamente a diferença, que o foco da avaliação não é o resultado. O foco da avaliação é justamente se os objetivos que foram traçados para serem atingidos na avaliação foram cumpridos e valoriza o processo educativo. Sim. E já a forma tradicional da prova, não. O que conta é se o aluno deu a resposta certa ou não. Exatamente. O bate-papo está bem legal aqui, eu estou gostando bastante, mas vamos entrar nos questionamentos, né, que foram trazidos nas nossas redes sociais, dos nossos clientes. Um deles é: de que forma a avaliação da aprendizagem escolar pode contribuir para melhorias na qualidade do ensino? Pronto, então, como a gente falou aqui, né, como a avaliação da aprendizagem é mais abrangente, ela acaba por não só ajudar nesse processo de construção do conhecimento do aluno, né, para ver as suas dificuldades, o que é que ele conseguiu aprender, o que é que ainda, quais são as estratégias que o professor precisa mudar para atingir aquele resultado, mas também ajuda na melhoria do ensino da escola como um todo, porque ao fazer essa avaliação da aprendizagem e identificar essas questões, esses dados coletados através das atividades com os alunos, o professor tem a possibilidade de perceber o que é que precisa melhorar em termos das propostas pedagógicas da escola, né? O que é que precisa melhorar em termos de como é passado o conteúdo, como você mesmo falou, né? Como é que aquele aluno que tirou uma nota muito baixa, que não teve aproveitamento, como é que o professor pode criar uma estratégia para ele conseguir, né,
avançar naquele conteúdo. Então, assim, transforma, né? A avaliação não só ajuda da aprendizagem, não só identificar se o aluno aprendeu ou não, como também mexe com toda a estrutura da escola, né? Do projeto pedagógico da escola. Eu espero, pessoal, que tudo que a gente tenha conversado aqui, esteja conversando aqui, esteja esclarecendo, né, suas dúvidas. E caso vocês tenham outras dúvidas, é só mandar mensagem pra gente, só entrar nas nossas redes sociais, comentar lá o que vocês têm dúvida. Se for sobre essa disciplina, pode comentar, que eu vou estar sempre em contato com a professora Patrícia, a gente pode estar resolvendo essas questões. E vamos entrar agora, né, no segundo questionamento, que é o que deve ser enfatizado no ato de avaliar e o que diferencia no ato de examinar. Acho que na nossa conversa você já falou um pouco disso, mas eu só vou complementar, eu só vou complementar dizendo o seguinte, que eu já falei, né, que a ênfase do ato de examinar é o resultado, que é a nota, né, que seria a nota, e o objetivo é aprovar ou reprovar. Então, a ênfase é classificar o aluno em bom, mal, em médio, ao classificar, quantificar através de uma nota, né? Se ele se saiu bem, se ele... E já na avaliação, como a gente falou, o foco não é o resultado, e sim o processo de conhecimento, o processo educativo, né? As dificuldades que foram encontradas ao longo desse processo, o que é que precisa melhorar. Sim. Então, são formas de encarar a própria concepção de educação, né, que está por trás, que fundamenta essa avaliação, que vai dar esse subsídio, né, vai dar subsídio para que o educador assuma uma forma de encarar essa avaliação dessa forma de prova, né, ou avaliando realmente a aprendizagem do aluno. Né? Isso que vai embasar essa postura do professor, e não só do professor, da própria escola, né? Porque às vezes o professor tem que seguir já algo que já foi designado, foi designado pelo projeto da escola, né? Deixa eu ver se eu entendi então, Patrícia. A avaliação, ele vai analisar todo aquele desenvolvimento do aluno no processo de aprendizagem. Exatamente. E o de examinar é apenas onde o professor passa aquele determinado conhecimento e vai aplicar para que o aluno faça determinada avaliação, prova, né, no caso, e vai avaliar a nota dele, sendo positiva, aprovado, sendo negativa, reprovado. Se ele assimilou o conhecimento ou não. Ou não. E não está ligada a, exatamente como eu falei na avaliação, o desenvolvimento do aluno no decorrer do processo. Exatamente. E até qual o raciocínio dele em relação àquele conhecimento aprendido, porque quando você aplica a prova, você só consegue ver se ele acertou ou se ele errou, mas não sabe qual o raciocínio dele em relação àquele conteúdo, aquele tema trabalhado, como é que ele relaciona isso com a vida dele, como é que ele relaciona isso com os outros aprendizados que ele tem, né? Como é que ele transforma aquilo que ele aprendeu em algo que realmente ele consiga ter até uma visão prática, né, do que é que ele pode fazer com aquele conhecimento. Uma dúvida que me surgiu aqui agora em relação a trabalho, projeto interdisciplinar, seria um tipo de avaliação? Sim, porque o projeto, como exige um planejamento anterior, exige todas umas etapas a serem cumpridas, então é uma forma de avaliação da aprendizagem, porque você pode, para você chegar na execução desse projeto, e para você vai ter que depois aplicar e ver os resultados. Então, isso é uma forma também, como a gente falou, de analisar processualmente, né, o que vai acontecendo e como é que aquele conhecimento vai sendo agregado, né, naquilo que você está buscando, né, nos objetivos que você se propôs no projeto. Então, você vai aprendendo como portfólio também, né? Portfólio também é uma forma de você
E porque o aluno também faz uma autoavaliação daquilo que está entendendo e que está compreendendo no dia a dia na sala de aula, né? Porque o portfólio também é feito processualmente, como o projeto. Então, eu acredito, pelo que está desenvolvendo aqui na nossa conversa, que dentro de um projeto desse, o aluno conseguiria se desenvolver mais até do que fazendo uma prova. Exatamente. Porque ele teria que estudar para aquele projeto, fazer todo aquele projeto, onde demandaria para ele um certo tempo, e através desse tempo ele estaria exatamente analisando e estudando tudo que aquele professor trouxe para ele de conhecimento. Então, sem falar que ele ainda teria a chance de colocar em prática. Exatamente. Não ficar só na teoria. Não, muito legal. O terceiro questionamento, né? Quais objetivos devem ser buscados pelo educador que pretende realizar uma avaliação qualitativa do aluno? Pronto. Isso a gente falou, né, da pedagogia tradicional, e já na qualitativa, o que é interessante não é a nota que vai ser empregada, vai ser dada ao aluno por tal tarefa ou por tal atividade. Se você quer realmente fazer uma avaliação qualitativa do aluno, você vai, como eu falei, né, fazer um diagnóstico, primeiro daquilo que ele já sabe, daquilo que ele ainda precisa melhorar, quais são por que ele tem dificuldade para aprender determinada disciplina, por exemplo. Então, assim, na avaliação qualitativa, o que importa é descrever todo o processo educativo para analisar, né, como é que está o aprendizado desse aluno e para poder qualificar no sentido de dizer, não, aqui ele precisa melhorar em tal coisa, aqui, entendeu? Comparando aquilo que ele já sabe com aquilo que ele precisa ainda aprender. Para que ele não saia dali sem aprender nada, né? Para que haja um avanço naquela aprendizagem, né? Para que não seja aquilo, não, não aprendeu nada, tirou 0 e acabou. Não, ele vai realmente, se ele tiver com dificuldade, o professor vai ter que criar novas estratégias para que ele avance naquele aprendizado e termine o ano, né, já em outro patamar de aprendizagem. Entendi. Espero que, novamente, esteja ficando claro para vocês. As dúvidas que a gente está trazendo aqui a gente provavelmente não trouxe todas, porque são sempre muitas, mas a gente foi tentando alinhar, ajustar cada dúvida que vocês foram tendo, e aí fez a junção de algumas para poder trazer aqui para a professora Patrícia estar explicando para a gente. Desculpa, eu falo um pouquinho rápido, então às vezes minha língua trava. Então vamos entrar aqui para o quarto questionamento. Na sua opinião, por que o sistema de avaliação classificatório não é eficiente em termos de detectar as falhas e avanços nas aprendizagens pelo aluno? Eu acho que todos esses questionamentos aqui estão muito ligados entre si. Dentro deles, as dúvidas provavelmente são bem parecidas. Exato. Mas nesse caso, desse questionamento aqui... Desculpa. Não, é isso, exatamente o que você falou. Todas essas perguntas estão muito juntinhas umas das outras. O questionamento, no fundo, a questão central é a mesma, né? Então, assim, como a gente falou, a prova e o exame são avaliações pontuais, né? Que não consegue ter essa abrangência que a avaliação da aprendizagem tem. Por quê? Porque como na avaliação da aprendizagem é feito um diagnóstico, é feita uma coleta de dados para perceber, né, as falhas, quais são as lacunas que aquele aluno tem, quais são as dificuldades, né, o que é que ele já sabe. Então, é muito mais completa, né, é muito mais ampla de se perceber o que é que como é que você pode trabalhar determinado tema, determinado conteúdo com aquele aluno, né? E já na pedagogia tradicional, você não consegue isso, porque você, ao aplicar a prova e o exame, ele vai errar ou acertar, né? Você não vai saber, como você mesmo explicou, né? Às vezes ele até sabe o caminho,
mas a resposta não é aquela que o professor estava esperando. Sim. Né? Mas isso não quer dizer que ele não saiba o assunto. Exatamente. Né? Então, acaba que eu considero falho esse tipo de avaliação, que realmente, como você falou, a ideia é que surja uma nova cultura avaliativa e que essa forma de avaliar a aprendizagem, se realmente houve a aprendizagem, é muito mais verdadeira, é muito mais significativa do que meramente aplicar uma prova ou exame. Eu acho que, na minha opinião, tem mudado. Eu acho que algumas escolas, algumas universidades já estão se adequando a esse processo avaliativo, porque está muito claro para a gente que, dessa forma, o aprendizado é mais eficaz. Na minha opinião, eu acredito que, na opinião de muita gente, seja da mesma maneira. Porque simplesmente a gente aplicar uma prova para ele trazer uma nota para a gente não tem certeza se dentro da cabeça daquela pessoa tem todo o entendimento. Exato. Então, se cada vez mais as pessoas forem se adequando a essa forma de avaliação, eu acho que mais pessoas qualificadas no mercado vai ter. Sem falar que é como a gente pode, né, fazer até uma associação com a literatura. Você, quando lê um livro, você lê o livro não só a partir do que traz a história, o que traz o livro, mas a partir da bagagem que a gente tem. Então, assim, o aluno também é a mesma coisa. Ele vai interpretar aquele conteúdo, interpretar aquele conhecimento a partir também das suas vivências, das suas experiências. E então tem alunos que têm mais facilidade para aprender, outros que têm mais dificuldade. Sim. Mas as vivências e experiências que são trazidas, que esse aluno que tem facilidade teve, pode ter sido bem mais positivas do que a do outro, e por isso o outro não tem tanta Sim. facilidade assim. Então, assim, tem muitas coisas, fatores externos que influenciam, né, nessa aprendizagem do aluno, né? Exatamente. Vamos entrar agora no quinto e último questionamento desse podcast. Infelizmente, já estamos finalizando ele, mas não se preocupem que terá vários podcasts, não só conversando sobre assuntos técnicos mesmo da área da pedagogia, como assuntos mais legais em relação a... Não que técnico não seja legal, que é muito importante e legal também. Menos informais. Menos informais, exatamente. Menos formais. Exatamente. Nos embolamos. Mas trazendo para vocês também algo sobre técnica de concentração, sobre assuntos do dia a dia da área da pedagogia, que não seja exatamente uma disciplina, dentre outros. Então, sempre que vocês quiserem algo diferente, podem estar trazendo para a gente sugestões, que a gente está ouvindo vocês. Vamos lá. De acordo com a intencionalidade do educador, o processo avaliativo da aprendizagem escolar pode assumir a função diagnóstica, formativa ou somativa. É correto afirmar que cada função desta corresponde a uma etapa do processo avaliativo? Bom, primeiramente, para responder essa questão, eu preciso situar mais ou menos o que é uma avaliação cuja função é diagnóstica, formativa e somativa, para as pessoas entenderem, né, a diferença de uma e de outra e eu poder explicar melhor. Então, assim, a função diagnóstica, no processo avaliativo que a gente falou, né, que é aquele processo que é planejado com antecedência pelo professor, que o professor traça os objetivos, né, tem todo as metas a serem cumpridas para atingir aquele resultado. Então, pensando nesse contexto, né, a função diagnóstica é justamente a primeira etapa desse processo, que é onde o professor vai tentar coletar dados para direcionar a sua ação pedagógica. Então, na função diagnóstica, ele vai perceber através de alguma atividade que ele vai propor, tipo um pré-teste, alguma coisa assim, ou até mesmo através da observação, propor uma atividade e ele mesmo observar como é que o aluno interage com aquele conteúdo.
E a partir desse diagnóstico, ele vai levantar quais são as dificuldades do aluno, o que é que ele já sabe sobre aquele determinado tema e tal. E aí ele vai redirecionar, propor outras atividades, ainda dentro da mesma disciplina, para atingir os resultados que ele pretende. Então, a função diagnóstica é justamente a etapa inicial desse processo, né? Depois, na avaliação formativa, é justamente isso, essa etapa que eu falei, né? Depois de traçado esse diagnóstico, a segunda etapa o professor vai avaliar, analisar os resultados coletados, os dados coletados, e vai planejar ações e outras estratégias estratégias pedagógicas para propor determinadas atividades na sala de aula que ajudem aquele aluno, principalmente os alunos que têm mais dificuldade, né, a avançar naquele determinado conteúdo, né? E para isso ele pode, de repente, no meio do caminho, ter que repensar, ver que a coisa não está funcionando e redirecionar outras ações, ou trabalhar individualmente com alguns alunos que tenham mais dificuldade. Isso aí, o processo é que vai, né, conduzir, né? E a formativa seria já a etapa final, né, que é onde, passado todo esse processo, o professor vai tentar, no final do semestre, no final do ano, fazer uma atividade em que ele possa realmente detectar o que é que foi aprendido, o que é que não foi aprendido, né? Mas, assim, isso não significa que uma etapa esteja dissociada da outra, não. As 3 etapas, uma colabora com a outra, né? Então, assim, para que haja avaliação formativa, é preciso que ele tenha os dados da diagnóstica. Então, são etapas que não são estanques, são etapas que são associadas, né? Se você fosse pensar num círculo, seriam círculos que se interagem, né? Que há uma interseção entre eles, porque uma etapa depende da outra, né? Não são etapas estanques. E só para ver se, mais uma vez, se eu entendi. Então, hoje, por exemplo, a gente, em algumas instituições, se aplicam apenas a diagnóstica, que é a prova, onde, se aquele aluno for aprovado, ele passa de ano ou passa de semestre, e se sabe ou não sabe. Se sabe ou não sabe. Se ele for reprovado, ele repete. Exato. Então, se tivesse todas as 3 etapas, no final daquele ciclo, ele seria aprovado, provavelmente, porque o professor teria detectado inicialmente o que é que ele precisaria melhorar no aprendizado dele. Exatamente. Então, exatamente essa linha. Exatamente. Exatamente. Então, ou seja, fazendo essa analogia, né, pararia na primeira etapa. Sim. Né? Por isso que não é tão eficiente, né, essa forma de avaliar, né, que a gente vivenciou, né, do que essa avaliação proposta mais atualmente, que é do processo educativo como um todo, e não somente pontualmente através da prova. Ô, Patrícia, chegamos no final desse podcast. Gostei muito de conversar com você e trazer todo o seu aprendizado aqui para o pessoal, a gente está esclarecendo as dúvidas. Espero que eles tenham gostado. Patrícia vai estar provavelmente aqui em outros podcasts com a gente, dentre outros materiais também que vão ser levados para vocês. Então, nós da DSB Educação agradecemos sua participação aqui nesse podcast. Eu que agradeço e me coloco à disposição para a gente estar trazendo, quem quiser enviar novas questões, podem mandar, que a gente vai ter toda a atenção para responder em outra oportunidade. Pronto, obrigada, Patrícia. Tchau, tchau, pessoal, até a próxima.